A oração tem um poder incomparável, que durante muito tempo fez parte da mística. Durante um período da humanidade, particularmente depois da segunda metade do século XIX, quando a ciência começa a montar os gloriosos laboratórios, quando a filosofia tresvaira e a religião debilitada deperece, a palavra oração tinha um sentido quase pejorativo. O indivíduo que orava demonstrava ser uma pessoa sem as forças morais para resistir aos impactos. E muita gente tinha vergonha de dizer que orava, que buscava Deus através da prece. Felizmente, graças à evolução da psicologia transpessoal, ao conhecimento das leis da física quântica, a oração volta a ocupar o seu lugar de destaque na comunidade intelectual, porque essa mesma comunidade intelectual chegou à conclusão de que nós somos seres eminentemente psíquicos. Nós somos o que a nossa mente engendra. Aquilo que nós pensamos, nós modelamos. E estamos ininterrompidamente construindo o ser que nós nos aceitamos como verdadeiro. Então a moderna fisiologia, a neuropsiquiatria, as doutrinas da cerebrologia são unânimes. E estabelecer que tudo aquilo que cultivamos no campo mental torna-se realidade na área da saúde ou no campo do nosso comportamento. Qualquer tentativa de mudança em nossa existência deve começar em nosso pensamento. O primeiro ato é a mudança mental, a mudança de hábitos de pensamentos. Pessoas há que me dizem: toda vez quando eu vou orar, eu adormeço. E muitas vezes, para poder driblar a insônia, eu permito-me as fantasias eróticas e fico com a minha mente enriquecida de fantasias e adormeço sorrindo, porque aquilo me apraz. Eu digo, vai diretamente para o umbral, para continuar nas suas elucubrações, agora não mais mentais, senão nos intercursos da banalidade e da perversão. O indivíduo não tendo o hábito de orar, é claro que toda vez quando ele tenta fazê-lo, ele entra num torpor, como em qualquer uma atividade de natureza a mais variada. A ausência do hábito saudável leva o indivíduo a um estado de entorpecimento. Toda vez que nós desejamos mudar um hábito arraigado, teremos que preservar a nossa instância mental e repeti-lo até criar um novo condicionamento. Então esse novo condicionamento transforma-se em uma segunda natureza, o que levou a lógica a dizer que os hábitos são a nossa segunda natureza. Todos temos hábitos. Quem os não tem saudáveis tem-nos desequilibrados, porque os hábitos são as necessidades do nosso comportamento, e o hábito de orar é um deles. Outras pessoas me dizem, mas eu me deito tão cansado que não tenho tempo de orar. Por que nós deveríamos orar apenas quando nos vamos deitar? E estamos exaustos. Por que não fazer da nossa vida um ato de oração? Porque a oração não é a repetição de palavras vulgares, como respondem os espíritos nessa questão apresentada na lei de adoração. Não serão as palavras ditas pelo indivíduo que valem, a intenção, referem-se os espíritos. E como a intenção é mental, é interior, não necessita muitas vezes de revestimentos verbais. Se nós mantivermos intenções saudáveis, se pensarmos hoje no trânsito, eu vou ser o mais tranquilo possível, está orando. Se passar um capitão de navio que agora está no carro e se tornou proprietário da avenida e nos dá uma boa fechada, ao invés de nós irmos lutando com ele, dizemos assim, vá com Deus, que um poste lhe espere ali adiante. É uma oração. Só que Deus não vai colocar o poste na frente dele. Mas que a gente gostaria só para dizer, viu, que não adianta essa pressa. Então é necessário que a nossa mente esteja em vigília, que nós nos harmonizemos. Chama-me muito a atenção como indivíduos religiosos são tão inarmônicos. Estão sempre ansiosos, desesperados, inquietos.
E, no entanto, nas horas da oração, fecham os olhos e dormem. Porque a hora que acalma, adormece. Os torpores, as toxinas, obnubilam o cérebro, porque intoxicam-no, e ele perde a consciência. É natural, porque não tem o hábito de asserenar-se. O Dr. Paul Pirchol tem a ocasião de dizer: faça silêncio, a alma está orando. Esse silêncio é interior. Sempre quando eu leio qualquer coisa a respeito do silêncio, eu lembro de uma experiência que eu já narrei algures. Quando desencarnou um amigo muito querido, e a família começou a me pressionar: Divaldo, dê-me notícias, porque pressionam tanto que a gente por pouco não mente para agradar. Porque tem que dar notícia. Boa, morreu, tem que dar notícia que está ótimo. Que nem se perturbou, já saltou para a terceira dimensão. E eu resisto. Eu não vou deixar que a pessoa me leve à dissolução dos valores mediúnicos. Mesmo que não sei. Mas não sei. E a pessoa fica meio magoada, fica com raiva, parece que eu que não quero dizer. Eu digo: mas é que eu não sei. Mas Divaldo era uma pessoa tão boa. Então está ótimo. O que você quer que eu diga? Morreu, fica logo santificado. É uma coisa impressionante. Então, um dia, Joana Dias me disse, depois de uma semana que meu amigo houvera desencarnado: meu filho, eu gostaria que você fosse comigo hoje para ver o despertar do nosso irmão e trazer notícias à família. Eu disse: mas que bom, então eu vou vê-lo despertar, sim, com uma condição: se você fizer silêncio. Eu fiquei tão magoado. Eu disse: será que ela não sabe que eu sou uma pessoa discreta? Ela está comigo há tantos anos, ela acha que eu sou tumultuado, barulhento, que eu vou chegar lá fazendo zoada, dando abraços. Não faz o meu gênero. E fiquei meio... Se o guia tinha essa ideia de mim, imagine os outros. Mas o que eu queria era ir. Então eu fiz de conta que aceitei a ideia. Às 11 da noite ela pediu que eu me deitasse. Eu deitei-me, ela me aplicou passes longitudinais e desprendeu-me do corpo físico lúcido. Desprendeu-me. E então eu senti a leveza daquela oportunidade diante da benfeitora querida. E ela disse: agora vamos. Eu não sei exatamente como ocorreu a viagem e não interessa muito. Cheguei a uma região que era de uma beleza que eu ainda não havia detido na terra. Havia uma luminosidade no ar sem que houvesse a claridade do sol. Não havia nenhum astro, nenhum corpo que derramasse a luz, mas havia a luminosidade. E a uma distância regular, eu vi uma construção de uma substância transparente que poderia ser considerada aqui como um vidro na terra. Era uma construção hexagonal. Era muito bem trabalhada, de forma que do lado de fora eu podia ver os espíritos que transitavam pelos corredores nos diversos ângulos do hexágono. Fiquei emocionado. O movimento era peculiar. Era o movimento do espírito, sem a necessidade de estar pisando em alguma coisa. Deslizava a volição. Quando chegamos à porta, ela se abriu automaticamente, como as portas terrestres com células fotoelétricas, e entramos. Eu estava num contentamento incomum, me controlando. Ela pediu silêncio, eu estava num controle. Quando de repente dobramos um ângulo e eu vejo meu amigo naquela enfermaria, uma senhora veneranda sentada à cama e ele apoiado no seu regaço. Quando eu vi, eu tive uma emoção e ele tremeu. E Joana me disse: silêncio mental. Eu havia disparado um dardo, a emoção, e ele recebeu meu dardo. Aí eu compreendi a necessidade do equilíbrio, como dizia Buda: contemplar sem se emocionar. Contemplar apenas, não sentir emoções, não justificar, não raciocinar. E é muito difícil, mas é a contemplação, é o estágio superior da meditação antes do êxtase. Adentrei-me, e quando me adentrei, aquela senhora acariciava-o e chamava-o nominalmente. Eu percebi que se tratava da sua mãe desencarnada. Ele despertou como qualquer indivíduo no pós-cirúrgico. Despertou um tanto amolentado, olhou em volta, e quando ele incidiu os olhos no da sua genitora, ele teve um impacto e disse: mamãe, você é aqui, mas você está morta, mamãe. Ela disse: você também, meu filho. Somente que
ambos estamos vivos. E acarinhou-lhe a cabeça, não existe a morte. Você atravessou essa paisagem lúgubre da perda do corpo e da aquisição da plenitude. Fique em paz, meu filho. Ele então teve aquela surpresa, aquela felicidade, porque mesmo acreditando na vida depois da morte, o constatar é o coroamento do acreditar, é o momento culminante da nossa crença. Ele então sorriu emocionado e disse: mamãe, realmente foi, meu filho, lembra-se da dor terrível que você sentiu no peito? Foi um infarto do miocárdio, dele você não retornou. Já se passaram dias, você veio trazido para dormir, enquanto o corpo era portador da libertação dos fluidos mais vinculados ao seu perispírito. Agora que você não tem mais nenhuma ligação com a matéria em decomposição, você desperta no grande lar. Ele sorria e chorava. Então ele olhou em volta e me viu. Olhou e disse: Divaldo, você também já morreu. E eu lhe disse: ainda não. Adorei o ainda. Ainda não. Você está aqui, eu digo, em corpo espiritual. E ele perguntou: e minha mulher? E meus filhos? E começou a chorar. A mãe lhe disse: estão muito bem, com saudades, é natural. A mesma saudade que deles você vai sentir. Somente que é uma saudade luarizada pela esperança do próximo reencontro. É uma questão de mais ou de menos dias, quando eu levarei para visitá-los, meu filho. O nosso Divaldo vai retornar e vai dar notícias que você está muito bem, com as aflições naturais de um despertamento, caminhando para a saúde integral. Então, fique em muita paz, durma um pouco mais, refaça as suas energias, acalme-se. E ele novamente entrou no letargo pelo sono espiritual. Então eu voltei muito lúcido e dei notícias à família. Então o silêncio não é apenas a falta de expressões verbais. As pessoas estão caladas e está um tumulto dentro, um vozerio na cabeça, uma agitação, pensando quantas coisas de vez. É necessário aprendermos a fazer silêncio, a disciplinar a mente, uma ideia após a outra. Em face de nosso pensamento ser polivalente, conseguimos pensar coisas múltiplas praticamente de uma vez. É necessário criarmos o hábito do direcionamento mental em uma frase. Eis porque o exercício de reflexionar em torno de textos do Evangelho é muito saudável. Hoje a literatura mediúnica oferece-nos livros para meditação que são repositórios de luz. Uma frase, nós elegemos aquela frase pela manhã e durante o dia ficamos pensando nela, registramos, voltamos, retornamos, vamos tirando dali os efeitos naturais do cotidiano e a nossa mente vai ficando disciplinada para no momento da oração estarmos em silêncio e podermos conversar com Deus.